Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a esta live. Para quem está assistindo no replay, aguarda aí uns instantezinhos que a gente já vai começar a falar sobre esse tema de hoje, junto com a Bruna. Tô ficando velha aí agora. Oi, oi, para quem tá entrando aí. A gente já vai começar a falar. Deixa eu só botar um filtro, porque essa minha cara de quem levantou faz pouco tá algo, né? Deixa eu só ver um aqui que não seja tão falso. Ixi, deixa assim. Chamando aqui, vamos chamar o pessoal, chamar a Bruna também, que já deve estar chegando aí para essa live de hoje. E vocês, vão falando aí, quem é que tem medo de envelhecer? Vocês têm medo de ficar velho? Tem medo de daqui a pouco bater a idade? E, e agora, o que eu faço com tudo isso? Oi, oi! Então, esse é o assunto que a gente vai falar hoje, né? Se a gente tem medo de ficar velho, se a gente tem medo de envelhecer. Porque tem muita gente que tem esse medo. E esse medo pega principalmente mulheres, né? E aí, quando a gente atende uma cliente que vem com esse medo e a gente consegue trabalhar essas questões, trabalhar essa visão de medo. Vou botar aqui a Bruna que já tá aceitando aqui. Só esperar a Bruna entrar, a gente continua aqui o raciocínio. Olá, Oi, olá! oi! Então, eu estava aqui falando aqui rapidamente, enquanto mandava os convites, né, sobre quem tem medo de ficar velha. Meu Deus do céu, isso é algo que é muito presente. Eu não sei, Bruno, os teus Exato. atendimentos, mas nos meus isso é bem forte, essa questão de ficar velha, de ter medo de ficar velha, ter medo da idade chegando. Sim, Laura, e eu acho que é uma questão bem mulher, né? Bem, tem muita questão assim da sobrecarga mesmo, né? De tu estar sempre bem com, né, um botoxinho ali para tirar, tal, negando, né? Eu pinto o cabelo porque eu não quero que apareça o branco. Então, quantos pontos de vista nisso, né? E eu percebo assim, hoje eu me sinto muito mais linda. Quando eu tinha 19 anos, né? E aquele corpinho mignon, tudo no lugar, né? E aí sempre essa questão, né, pesada do corpo, de como que a gente se posiciona, que mais é possível atualizar, né, Laura, para que a gente desconstrua isso, né? Traga mais leveza e aceitação para o nosso período aí, né, dos nossos anos. Eu vejo que a gente fica mais gostosa mesmo quando fica mais velha, mais experiente, mais tudo, né? E Exato. em contrapartida disso, quanta insegurança há, né? De que vai ficar mais velha e vou perder o mercado de trabalho, né? O meu companheiro vai olhar para a gostosinha ali e tal. Quantas coisas, né? Quantos preconceitos, julgamentos que nós nos fazemos diante disso, né? E como que pode melhorar isso, Laura? Diga. Pois é muito incrível isso que tu começou a falar dos teus 19 anos, eu me lembrei dos meus 28 anos, que foi um período muito intenso, que foi um período que eu terminei um relacionamento extremamente longo e que eu entrei em desespero, porque eu pensei, caraca, eu tô com 28 anos e eu tô terminando um relacionamento de 6 anos, quem é que vai me querer agora? Olha aí eu trocando aqui de Uau! quem é que vai me querer agora? Meu Deus do céu, ninguém mais vai querer ficar comigo. Eu tô ficando velha, eu vou ficar sozinha. Eu entrei num pavor, num pânico incrível, né? Por essa questão de que eu ia ficar velha, que eu não ia ter mais ninguém, que eu ia morrer sozinha. E hoje eu tô com 37 anos e nossa, eu olho assim pra mim. Claro, tem mudanças no corpo, óbvio que tem mudanças no corpo, né? Mas é um olhar assim de caraca, olha que bacana tudo isso. E teve um outro momento que também foi intenso, mas não tanto, que foi ali pelos meus 32 anos, quando eu achei meu primeiro fio de cabelo branco.
E foi muito Uau, engraçado, porque eu olhei aquele cabelo e eu tirei ele assim, eu fiquei olhando pra ele e eu não sou de chorar. E eu por alguns instantes assim, eu comecei a encher os olhos de lágrima e escorreu uma lágrima, né? E eu, caraca, uau, isso é eu tô envelhecendo. Mas hoje, gente, é assim, o quanto que a gente consegue mudar com poucas coisas, né? Com poucas ferramentas, com poucas práticas, a gente olhando para tudo isso, olhando para essa questão de envelhecer, olhando para essa questão de amadurecimento, de reconhecer o teu corpo, de reconhecer a grandiosidade toda que ele é, tu começa a perceber que as coisas não precisam ser este peso. Né? Lá eu, com os meus 32 anos, eu não estava imersa nesse mundo de terapias, eu não estava imersa na questão do autoconhecimento. Eu era uma pessoa completamente perdida, alheia do que estava acontecendo, né? sim. E hoje, olhando mais para isso, olhando mais para mim, até outro dia eu fiz uma brincadeira nos meus stories, eu peguei e postei uma foto minha com justamente levantando essa parte aqui da testa, né, fazendo assim, e perguntando: "Ah, vocês acham que eu preciso de botox?" E foi muito engraçado porque uma pessoa Ai, só que me legal. disse que sim. E essa pessoa Uhum. justamente trabalha com essa área, né? Daí eu pensei, claro, a pessoa trabalha com a área, ela vai ter uma visão mais voltada para isso, né? E o resto tudo me dizendo que não. E o mais bacana, o Wagner, que é o meu parceiro, pegou e disse assim: tu não precisa de nada, teu rosto é lindo. E, tipo, não é um elogio pra rasgação de seda, né? Não é um elogio Sim, pra, tipo, ah, eu vou te deixar bem pra que eu não quero me incomodar depois. É uma coisa que tu percebe que é sincera, né? E quando a gente consegue ter essa é, conexão, quando a gente consegue juntar tudo isso, fica muito mais leve a nossa vida. E ter essa possibilidade de tu ter um relacionamento legal, de tu te enxergar o teu corpo, reconhecer que o teu corpo, ele vai ter mudança sim, mas ele não precisa ser essa mudança pesada e densa, que a gente olha e pensa assim, ai, nossa, tô envelhecendo, vou ficar velha, vou ficar feia, vou ficar não sei o quê, né? A gente não precisa entrar neste ponto de vista. E uma das coisas que eu bato muito aqui no meu perfil é que a gente cria a nossa realidade a partir dos nossos padrões de pensamento, né? E quando a sim, gente tá nessa ideia de que eu cheguei numa certa idade, agora é só lomba abaixo, que eu vou ficar cada vez mais enrugada, que eu preciso correr para tudo quanto é tipo de tratamento estético, porque senão eu vou ficar aquela velha toda caída, toda enrugada, porque eu vou ficar com cabelo branco, porque eu vou ficar flácida, porque eu isso, porque aquilo outro, é justamente isso que vai acontecer contigo, porque o teu corpo, exato. ele vai começar a trabalhar nessa questão de tipo, ok, então tu tá envelhecendo, tu tá vivendo nesse medo de envelhecer, tu tá vivendo essa tristeza de ficar velho, tu começa a acidificar o teu corpo, os teus fluidos, com isso tuas células começam a funcionar não tão bem, já começa a ter mais morte celular do que rejuvenescimento, começa a produzir menos colágeno e tal. Tudo vai muito do nosso pensamento. Quando a gente começa a estudar a mente, assim, a gente vê que a nossa mente ela pode ou com tudo ou melhorar com tudo. Exato. Nossa, é muito. Isso tudo que tu trouxe veio assim, um monte de filmes, né, aqui na minha mente, assim. Porque eu acredito muito nisso, né? No poder realmente da tua mente de direcionar o que tu escolhe para tua vida, né, Laura? E esse mundo do autoconhecimento que a gente mergulhou e está vivendo isso, né? A gente vive as ferramentas com que a gente trabalha. Então, nós mesmos somos a nossa causa, né? Tipo assim, ok, hoje eu tive esse, uau, eu estou ficando velha, nossa, eu tenho uma ruguinha aqui. Eu nem botei make, né, base, assim, justamente porque eu estava com um monte de pontos de vista do meu rosto que eu, com 36 anos, eu comecei a notar. Só que, ou, não, né? Só que tem um processo que o próprio corpo, ele vai realmente ir travando conforme o que, que eu estou pensando e o que, que eu estou projetando nele, né? Então, quando a gente usa as energias e usa a nossa mente para ter afirmações positivas, isso realmente muda. O fato é o quanto que nós mulheres temos acesso a isso. Uau, Bruna,
só uma energia vai mudar o meu rosto. Gente, mudou, mudou o meu, né? Hoje eu tenho o formato do meu rosto, ele é bem diferente de 5 anos atrás. E não é porque eu engordei e emagreci, né? Mas quando eu comecei a usar processos energéticos e mudar a minha mentalidade, naquele período era uma questão do meu próprio reconhecimento de mim, né? Que isso vai aflorar o meu amor próprio, a minha autoestima. E tem uma coisa que agora veio aqui, que tu comentou, né? A questão de quando a pessoa separa e acha que não vai achar ninguém porque está velha. Gente, a gente precisa desconstruir, porque não é nenhuma pessoa nem duas, é todas as mulheres, né? Que tem esse ponto de vista, porque ficou muito tempo numa relação e acha que acabou, depois que terminou o relacionamento, acabou, ninguém mais vai querer ela, né? E isso é todo um processo de resgate da sua autoestima e principalmente da sua aceitação. E isso vem de dentro, é uma construção, né? Que nós começamos a reconectar com o que realmente faz sentido para a nossa vida, porque não é a aparência, mas sim o que eu estou emanando para o externo, né? Então, nós temos ali um período onde você passou a ficar mais encolhida, você não se cuidava, né? Não buscava agradar no sentido assim, seduzir. Porque a relação já está desgastada, então você não começa a não olhar para essas questões mulher. Só que atrás de um casamento existe uma mulher, né? Uhum. Tem a mãe, tem a esposa, né? Tem a namorada, tem a empresária, mas atrás disso tudo tem uma mulher, o teu arquétipo mulher. Então, é isso que nós queremos atualizar, né? Para que essa vitalidade, esse juvenescimento venha para fora e você se empodere disso, né? Se empodere do que você realmente é. E aí é só um ponto de vista sobre o fio de cabelo branco, sobre a ruga, né? Sobre a gordurinha. Porque quando a gente se ama, quando a gente se aceita, que é a aceitação do nosso corpo, a aceitação desse processo, né? Faz toda a diferença. E Exato. aí a gente tem. Não, eu, Diga, eu senão tava tem lembrando bastante agora, tempo. a gente Controla o hoje, tempo a aí, nossa Lau. live é rapidinha, né? Então a gente não pode se empolgar muito. Eu É. tava me lembrando que hoje eu vi lá naquele perfil que eu gosto muito, Razões para Acreditar, uma senhorinha com 74 anos que ela encontrou o parceiro dela, o amor da vida dela, lá no lar geriátrico que ela morava. E foi a primeira Ai, vez que ela gente. se casou, porque ela não era casada, ela era solteira. E ela conheceu ele lá. Daí eu fiquei pensando, quase tipo repostar assim para as minhas clientes, assim: olha aí, ó, a gente tem uma saída. É possível. Se não deu Não é certo no possível. lar geriátrico, pode Mas, acontecer. mas E brincadeiras aí à onde parte, está, né? Uhum. brincadeiras à parte, quando a gente começa a trabalhar essas questões de envelhecimento, a gente usa, nas nossas técnicas principalmente, tem uma ferramenta que a gente usa, que são as barras, e tem um ponto das barras que ele traz justamente isso, essa questão de acabar com essas ideias de envelhecimento. E num atendimento que eu fiz, aquele me marcou muito. Foi um atendimento até da época que eu fazia o Sábado da Consciência, que era atendimentos Uhum. rápidos de 30 minutos, não foi nenhuma sessão inteira, foi uma sessão super rápida. E a pessoa deitou na maca e eu comecei a fazer as barras dela. E quando eu botei no ponto dessa de envelhecimento, simplesmente a minha mão começou a aquecer, 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 aquecer muito, muito, assim, foi muito forte. E eu, e eu perguntei para a cliente: tu tem medo de envelhecer? Foi eu fazer essa pergunta, tu tem medo de envelhecer? Que ela começou a desabar na maca chorando, né? E aí ela me Nossa. disse, eu tenho muito medo de envelhecer, e ela tinha 30 e poucos anos também, ela devia ter uns 33 anos na época. Eu tenho muito medo de envelhecer, porque eu tenho uma filha pequena e ela depende só de mim. E vendo só o lado negativo do envelhecer. Ela não estava vendo o outro lado, que ela não estava sozinha, que ela tinha um parceiro que estava junto com ela, pegando junto, e que ela tinha uma estabilidade financeira, porque
concursada e tal. Tinha toda uma questão de estresse? Tinha, mas tinha um desespero muito grande de ficar velha e de não dar mais conta de todas as coisas, né? E a gente, isso tudo são definições, são padrões de pensamento que a gente vai comprando dos outros, que todos têm que ser, todos temos que ser assim. E quantas pessoas a gente conhece, que a gente olha e vê que ela é completamente fora da curva deste padrão de envelhecer. E a gente acha isso que é o máximo, que é a exceção, quando na verdade não precisa ser exceção, pode ser a regra. A gente não precisa simplesmente se acabar e envelhecer o corpo e envelhecer a mente em questão de pouquíssimo tempo. Quando eu trabalhava no banco, atendendo, eu às vezes eu ficava chocada, porque eu olhava mulheres muito mais novas do que eu e com a pele completamente acabada, com a pele destruída, que eu olhava e dizia, meu Deus, ela é muito mais velha do que eu. E eu pegava a identidade, não, ela não é muito mais velha do que eu, ela é muito mais nova do que eu, inclusive, né? E até uma colega, quando começou a trabalhar comigo, eu comecei a dar umas dicas para ela e tal, e ela era mais velha do que eu, e aí um dia ela chegou para mim e disse, e eu falei, porque eu tenho 36 anos, né, porque eu tinha 36, eu tenho 36 anos, ela me olhou assim, com um olhão desse tamanho, ela, sério? Sério, eu tenho 36, eu jurava que tu era uma pirralha fedendo a leite. Obrigada, mas não, a pirralha aqui já tem 36. Né? Então, assim, porque depois que eu saí desse padrão de medo de envelhecer, dessa loucurada toda de que envelhecer não é legal, eu entrei para o outro lado de tipo, o quanto que vai ser legal eu ter um pouco mais de idade para trazer este meu trabalho e também ter uma postura. Né, e também trazer a questão da responsabilidade, porque a gente também tem esse padrão mental de que quanto mais idade a gente tem, mais responsável a gente é, né? Mais compromissado a gente é. Então a gente passa uma certa segurança. E aí quando eu virei essa chave, eu comecei a perceber que os meus cabelos brancos não ficaram mais tão brancos assim, né? Tanto que eu não pinto cabelo até hoje. Eu começou a surgir cabelo branco faz o quê? Uns 4, 5 anos. E eu até então não precisei pintar cabelo, né? Eu até agora não precisei fazer nenhum procedimento estético. Ok, tá com um filtrozinho aqui, mas ele não tá com um filtrozinho para tirar ruga. E tudo é uma questão de pontos de vista que a gente vai mudando. E quando a gente corre este ponto, esta barra sobre o envelhecimento, a gente limpa todos esses padrões do que é envelhecer, do que é ter um corpo velho, do que é começar a ver o tempo passar e a idade aumentar, né? Conta um pouquinho mais aí sobre esse ponto, que eu sei que tu também usa ele bastante. Sim, sim. Não, eu muitas vezes, quando eu estou com muitos julgamentos, principalmente TPM, né? Que o teu corpo tá estranho, tu incha demais e tal. Eu peço para o meu corpo correr, né? A torradeira de envelhecimento justamente em função desses pontos de vista, porque se nós olharmos, a gente vem comprando essa ideia, né? De que quanto mais velha é pior, tudo é mais difícil. Então, se você tem que escolher algo, escolha rápido. Se você quiser engravidar, você tem que engravidar com 25, porque com 30 já está muito velha. Então, olha só, isso vem de uma cultura, né? De vó, de bisavó, enfim, e você vai introduzindo isso em ti é inconsciente. E quando você chega na idade, é onde isso tudo, os teus medos, que não são só teus medos, né? É um medo de um consciente coletivo aí que tu está captando, assim. E uma coisa muito interessante que eu sou muito bem do natural mesmo, assim, não, eu curto muito essa coisa de, eu não tenho esse cuidado com a pele, né, enfim. E sempre é um ponto de vista isso, né? Não, você vai ficar, a tua pele vai ficar com mancha e tal. Gente, eu não uso nem protetor solar, eu nem mancha tem na pele, né? Então é uma coisa assim, o quanto mais eu presto atenção nisso, mais isso cresce. E aí tem aquilo assim, ó, o quanto que nós estamos com o medo de envelhecer
que nós estamos escolhendo procedimentos estéticos que muitas das vezes muda todinha a minha fisionomia. E muda também a forma como eu me vejo, né? Porque já chegou clientes para mim que fizeram procedimentos estéticos e não se reconhecem, né? Justamente por essa questão, ficou muito diferente do que a alma dela costuma ver no espelho, né? Então, assim, existe todo um trabalho, quando a gente corre as barras, né, que a gente fala, são 32 pontos, mas esses pontos são de coisas específicas que tu armazenou vida após vida, né? De conceitos, de julgamentos, de preconceitos, né? De paradigmas que tu armazenou ali inconscientemente e isso está rodando na tua mente, né? Te apoiando a criar mais disso, mais da tua realidade. E te afastando realmente do que tu deseja para ti, do que tu acredita. Porque quando a gente tem uma crença, né, Laura, e a mente fica lá preguiçosa, não querendo mudar os hábitos, não querendo fazer um movimento diferente, isso leva um tempo, sim, é aí onde a gente não consegue ter esse foco, né? Se perde. E a energia vem justamente para dissipar isso. Porque muda o teu padrão de vida. Você começa a escolher até uma alimentação diferente, tudo muda, né? Porque o meu ponto de vista, a energia que estava condensada em mim foi dissipada, né? Então, isso eu sou fã, né? Da torradeira do envelhecimento. Até quando a gente faz o facelift, né? Nós temos esse ponto também justamente que é para quebrar esses conceitos aí sobre envelhecimento. Eu tava lendo enquanto tu falava, prestando atenção sobre a tua fala, tava vendo aqui os comentários porque tinha travado no o meu, Sim, os também meus comentários travou. estão travados, e aí agora eu comecei a ver que as meninas falando, não, 37 anos não é velha, nem um pouco, tá? A gente tá na flor da idade, que nem tem uma amiga minha que diz que os 30 anos são os 30 anos é a nova adolescência, né? Então, eu super apoio essa ideia, uma questão assim de juventude, né? Mas não na questão de responsabilidades e revoltas, mas tá tudo certo. Exato. Vamos dar um equilíbrio nisso daí. Né? Então, assim, já são 18h27, a gente prometeu fazer uma live Uau! curtinha, a gente já está chegando no nosso fim. A nossa Gurias, proposta. Oi. tá. Pode falar, Laura. Não, que a nossa proposta essa semana, até quinta-feira que vem, é justamente trazer clareza sobre alguns pontos das barras de Axis, que às vezes a gente fala assim, barras de Axis, faz barras de Axis, mas a pessoa não sabe nem o que que é. É muito bom, tipo, que nem eu uma vez fui lá fazer, não sabia o que que era, botaram a mão em mim, eu fiquei olhando, tá, eu me senti bem, mas tipo, o que que é isso? Não sei. Então são esses pontos que a gente vai. Alguns desses pontos nós vamos abordar essa semana, sobre o que eles trazem de benefício para a gente, sobre as questões que a gente trabalha com esses pontos. Então, hoje a gente trouxe essa questão de envelhecimento. Quem está gostando, se prepara, porque amanhã a gente tem mais questões aí para trabalhar. Sábado, domingo, segunda, a gente vai até quinta-feira da semana que vem falando desses pontos que a gente achou que seria muito legal trazer, principalmente para a mulherada, né? Porque são pontos que nós mulheres gostamos muito de pensar, de refletir sobre aquilo tudo, né? Então, esse é o nosso convite. O que tu ia falar, Bruna? Então, eu queria saber se as gurias querem uma facilitação, assim, ó, rápida. Se elas Mas não eu só vou quiserem, eu fazer quero. selecionar. Me Adoro, conta aí se adoro. desejar. A gente já faz aqui uma facilitação rapidinha para quebrar um pouco nessa, esses conceitos, Cada né, vez que eu do mexo, ele envelhecimento. tira. Cada vez que eu mexo para olhar as conversas, ele bota ou tira sardas. Eu tenho sardas, mas o filtro resolveu tirar, mas ele resolve pôr. Se quiser olhar aqui no meu nariz, tem um pouquinho. Eu adoro, eu amo sarda. Então vamos lá, Isso era ó. uma A outra Dani já coisa. disse que Durante minha um lista tempo eu foi quis tirar as rápida. minhas sardas.
Isso teve uma outra coisa que Como? durante um tempo, eu quis tirar as minhas sardas. Teve uma época da minha vida que eu não Laurinha, queria. Oi, cortou para mim a tua fala, vai ter que repetir. travou? Sim. Ah, durante um tempo, eu quis tirar as minhas sardas, né? Eu fazia peeling para Uau! tirar as sardas, porque eu achava elas feias. Uau! Como pode melhorar isso? Então vamos lá. Vamos lá. Energia, espaço, consciência, escolha, os nossos corpos podem ser agora. Nós todas aqui, quem vai assistir depois, para atualizar a energia do rejuvenescimento e dissipar toda a densidade sobre o medo de envelhecer, sobre questões de rugas, fios brancos, tudo o que isso é e representa. Por favor, vamos agora dissipar, destruir, descriar tudo isso. Sim, Sim! pode POC! E como Mais é pode ser muito possível. mais leve isso, né? Sim, e Como... divertido, né? Olhar isso com leveza e principalmente construir essa gentileza com os nossos corpos, né? Com a nossa trajetória, a gente tem que respeitar a nossa trajetória, as nossas escolhas e acolher isso, né? Trazer para o nosso coraçãozinho assim e ser gentil mesmo, ser gentil conosco, com tudo que a gente criou até aqui, né? E honrar a idade que nós temos e o que mais é possível criar, o que Porque é mais só é um possível número. é É só só um um ponto de número. vista e um julgamento, né? Uma limitação que a Matrix aí colocou, a gente aceitou e tá tudo, né? E mantemos isso. Mas eu escolho não viver essa realidade, eu escolho sobrecriar essa realidade e fazer uma realidade diferente, né, Laura? Nós escolhemos isso, Sim, né? sim, sim, E a gente está sim. aqui trazendo essa energia de contribuição para vocês, para que vocês possam olhar além disso, além dessa realidade, dessa imposição, né, que nos é colocada. Isso não é um espaço de rebeldia, é um espaço de consciência, onde você ganha mais consciência do seu corpo, da sua energia e o que você pode criar com isso para você, né? E aí, com certeza, reverbera no mundo à sua volta, mas isso é sobre você, não é sobre os outros. Então, pode POC em todos os julgamentos que tu tem armazenados aí nesse corpinho, na mente e tudo mais. Pode pôr aqui. E tem um exercício muito legal que a gente pode fazer todos os dias no espelho para a gente perceber o quanto que esses julgamentos realmente estão pesando no nosso corpo. Então, todos os dias, acorda e vai para o espelho. E quando começar a se olhar, não olha a questão assim de, eu tô com uma ruguinha aqui, eu tô com uma olheira ali, eu tô com um bigodinho chinês aqui. Para cada questão que você olhar, você vai para o interessante ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista. Ponto de vista interessante que eu tenho esse ponto de vista. E vai fazendo para cada coisinha que vocês olharem para o corpo de vocês e acharem que aquilo não tá legal, que aquilo tá feio, que aquilo tá caído, que aquilo tá gordo, que tem uma celulite, que tem um cabelo branco. Vai lá e começa. E aí você, depois que fez, isso daí vai dar o quê? 5 minutinhos. Depois que fez tudo isso, olha de novo pro espelho e perceba que o corpo vai estar com uma leveza muito maior. Que aquela expressão de cansaço, aquela marquinha de expressão, não vai estar mais tão forte assim. Porque aquilo estava pesado para os teus olhos, porque tu já estava entrando com aquele olhar de julgamento. E quando começa a tirar esse olhar de julgamento, começa a vir mais leveza. Então, por que que a gente tem essa carinha de jovem? Não é por causa de um filtro, por causa de um Instagram. É porque a gente está bastante tempo trabalhando em nossos julgamentos sobre nós mesmos. E aí começa a trazer mais leveza para nossa vida, não só para nossa fala, não só para dizer assim, que tá tudo lindo, maravilhoso, mas é realmente sentir isso, é realmente perceber isso, é realmente viver isso. Não é mágicazinha, não é papo de terapeuta holística, esotérica, que diz que tudo é lindo, maravilhoso, que o mundo é cor-de-rosa. É porque realmente vocês podem criar a realidade de vocês
mudando esses padrões de pensamento. E essa autoridade de estar aqui falando isso é porque a gente testou em nós, né? É porque nós realizamos isso. E aí sim, nós convivemos com todos esses pontos de vista, mas a gente escolhe, né, usar as ferramentas que estão aqui, que estão à nossa disposição. Então, por que não usar, né, para o nosso benefício? Quando a gente viu que deu certo, que funcionou, então por que não mostrar para as pessoas que é possível? Perfeito. Então, amanhã, às 18h05, no canal da Bruna, mas aqui comigo também, então vai aparecer para as duas. A gente retorna para falar mais um pouquinho sobre essas questões aí das barras de axis, que pontos que a gente vai trabalhar amanhã. A gente pode falar qual é o ponto que a gente vai trabalhar amanhã? A gente deixa de surpresa. Pode. Deixa eu pensar. Eu acho que eu não vou falar. Não? Vai ser surpresa. Não, né? Não, eu vou falar. Fala aí, Laura. Fala. Então amanhã a gente vai falar sobre esperanças e sonhos. Quantas vezes a gente ficou focado em ter uma esperança de que algo ia acontecer, ficou sonhando, sonhando, sonhando sobre alguma coisa, e todas as definições que a gente tem sobre isso, o lado bom e o lado não tão bom assim sobre isso, e o que mais é possível. Então, a gente espera vocês amanhã, às 18h05, falando sobre esperanças e sonhos. E fiquem ligados, porque durante esses próximos dias vai ter mais live falando sobre esses assuntos bem legais. Vai ser muito bom ter vocês aqui. Gratidão por essa live, que foi muito bacana. E assim, a gente está um pouquinho devagar hoje por causa dessa energia do eclipse, que amanhã vai vir com tudo. Então, vamos respeitar o nosso corpo, vamos respeitar o nosso processo. Quem aí está sentindo mais cansaço, quem aí está sentindo que está precisando parar mais um pouco, respeitem o seu corpo, dê uma pausa, procurem dormir um pouco mais, tomar um pouco mais de água, porque a gente realmente está imerso num processo energético muito intenso agora nesses próximos dias. Vai ser agora, no sábado, esse eclipse, e vai ser uma energia muito, muito forte, que é a energia da Kundalini. Então, uau, bora receber e bora estar bem para receber. Bom tu ter falado isso, porque me deu uma baixa de energia e eu fui lá fazer um escalda-pés com alecrim, até tomei um chazinho, justamente isso, né? Então, sejamos gentis com os nossos corpinhos. Eu dormi uns 30 minutinhos antes de vir para cá. Ai, coisa boa. Porque é assim, a gente e eu relaxei no meu escalda-pés. Então, vamos se respeitar, dormir cedinho para quem puder, porque vem muita coisa boa por aí. E amanhã a gente se encontra. Gratidão a todos que entraram aí, que ficaram conosco, a quem vai assistir depois no replay. Quem puder, compartilha com outras pessoas para que mais e mais mulheres, ou homens também, por que não, trabalhem essa questão do envelhecimento, de tirar esse peso do envelhecer, né? Porque não precisa ser assim pesado. Um beijão a todas e até amanhã. Laurinha, até amanhã. Até. Tchau, tchau, pessoal. Gratidão por vocês aqui.